Crónicas pela Igualdade. Uma iniciativa do projeto Igualarte, promovido pela ESDIME e financiado pelo Programa Operacional Potencial Humano, no âmbito do Eixo 7, Igualdade, gerido pela Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género. Hoje temos connosco Gisela Canamero, que é uma criadora de espetáculos, encenadora, dramaturga e performer, com um percurso marcado por uma intensa atividade enquanto pedagoga. É diretora artística da Estrutura Profissional para as Artes Performativas de Beja, Arte Pública, e assina dezenas de encenações, dando particular relevo às práticas inovadoras, na miscenização de linguagens cênicas, à atenção na formação de públicos e à sensibilização destes para o fenómeno da criação artística. Mulher de sensibilidade apurada, sempre desperta para a presença do feminino na instauração cênica e atenta ao papel da mulher. O nascimento dos filhos impulsionou a procura de um espaço em comunhão com a natureza que a trouxe até ao Alentejo. Sendo um percurso marcado pelo feminismo, como é que essa consciência nasce e se traduz na sua atividade criativa, Gisela? Sim, de facto tenho um percurso marcado sobretudo na instauração cênica, com textos ou criações que têm muito a ver com o mundo feminino, nomeadamente a Irma, de Federico Garcia Lorca, que tem a ver realmente com a tragédia da mulher no ambiente rural, que é a mulher que não consegue ter filhos, mas que Lorca, com a sua genialidade, de facto nos consegue imputar que a justificação não vem dela, mas sim do marido, daquele que tem a falta do leite, digamos. E outros trabalhos, nomeadamente As Velhas, sobre a problemática da idade maior, com duas mulheres. Aqui foi Clarice, um trabalho sobre o passamento, esta ideia do passamento. A ideia do passamento ou da morte está muito associada também à questão do nascer. Também 2 espetáculos sobre o nascimento que foram feitos, um para a Expo 98, Nascer, e depois um outro que ainda foi estreado aqui em Beja, um Nascer 1, digamos, tem a ver com estas questões todas à volta do nascimento e da importância do nascimento, que é qualquer coisa que é só afeta, digamos, às mulheres, por enquanto. E ainda outros espetáculos, e nomeadamente um muito interessante. Olha, o último que estamos a fazer não é escrito, digamos, por mulheres, mas são os homens que escrevem colocando-se na pele delas, e é muito interessante. O espetáculo chama-se Homens que Falam como Mulheres e tem a ver com as cantigas medievais, com as cantigas de amigo, onde eles sentem essa necessidade de pensar e de dizer como uma donzela, pensar e de dizer como uma mãe, como uma amiga, e que, portanto, fomos buscar essa sensibilidade. No fundo é uma sensibilidade feminina, mas colocada no corpo do homem. No fundo é o homem que vai ter uma voz feminina, e isso é muito interessante, é muito interessante, e penso que é muito importante, porque nesta época onde nós achamos que está tudo, que as condições de igualdade, digamos, estão já de pedra e cal, nada poderia ser mais falso, é tudo muito aparente. Ou seja, hoje rapazes e raparigas andam de cuecas à mostra, andam com as saias mais subidas, as calças mais descidas, mas de facto todas as questões que têm a ver com a intimidade, com o corpo, são extremamente nebulosas e inibidas, tanto eles como elas. Mas no caso que aqui nos traz, que é o caso das mulheres e destas igualdades, pensemos apenas numa coisa. Se, por exemplo, e isso acontece, eu já vi isto acontecer, se, por exemplo, numa escola, uns rapazinhos levantarem uma saia a uma rapariga, acha-se que o rapazinho, pronto, é engraçado, pronto, o menino vai ficar rapazinho, olha que giro. Se uma rapariga, por seu lado, baixar as calças a um rapaz, é uma depravada. Portanto, nós temos que ter em atenção estas questões. Portanto, todas estas questões culturais que estão muito arraigadas,
precisamos de facto de combater. Se nós formos ver quais são, e eu no meu dia-a-dia lido imenso com escolas, com bibliotecas, com os centros, com autarquias, com juntas de freguesia, eu custa-me 30 anos depois de Abril, ou mais de 30 anos depois de Abril, os centros de decisão, de efetiva decisão, ainda estejam tão mal representados em termos de mulheres. Porque se realmente, se nós somos uma população metade, muito equilibrada em termos de homens e mulheres, porquê é que os centros de decisão, tanto das escolas como do poder autárquico, ainda está tão afeto realmente apenas a um lado? Isto é qualquer coisa que nos devia fazer pensar a todos. Isto é uma doença da sociedade. E nós não nos podemos dar como satisfeitos de maneira nenhuma. Todas estas desigualdades que se vêem, e algumas muito flagrantes, nomeadamente porque é que nos centros escolares, nos centros de educação de infância há tantas mulheres, e no primeiro ciclo também, depois no segundo ciclo já se começam a vir alguns homens, no terceiro, e depois à medida que vamos subindo no ensino superior, praticamente todos os centros de decisão estão ocupados por homens. Isto é qualquer coisa que nos deve fazer pensar. Achamos que isto é normal. Eu não acho isto nada normal. Porque é que os gabinetes ministeriais têm tantos homens? É porque é que há tantos ministros e não há mais ministros? E isto é algo que nos devia fazer pensar. Muitas vezes dizem-nos, mas desde que seja competente, não... Essa conversa da competência é realmente muito enganadora, porque como é que se dá a oportunidade a alguém que seja competente se essa oportunidade não existe? Esta fica a minha questão. Crónicas pela Igualdade tem o apoio da Rádio Castrense, Rádio Singa, TLA Rádio, Rádio Voz da Planície e Rádio Pax.